Está escrito na pedra. Uma expressão que significa que alguma coisa é permanente. Mas, na verdade, a história da pedra é uma história de mudanças. Até a crosta da rocha onde vivemos muda lentamente. Sua superfície é acidentada e, em fragmentação, nos forneceu a origem da civilização humana. Rochas, minerais, cristais, pedras preciosas. Nós os usamos, trabalhamos com eles, andamos neles. Nós até os adoramos. O que é uma rocha? Um coquetel de átomos se combina para formar cristais. Os cristais formam minerais. Os minerais se combinam para fazer as rochas. Do talismã ao utensílio, do arenito ao chip de silício, a história humana escrita na pedra é também uma história de mudanças e transformações. Durante 4,5 bilhões de anos, a Terra gravou sua história na pedra, um diário contínuo de suas mudanças. Prensados entre suas páginas, encontramos fósseis como essa folha. Mas os fósseis não se formaram da noite para o dia. O espaço que foi ocupado por um peixe em decomposição é preenchido por minerais. À medida que as camadas sedimentares se acumulam no decorrer dos séculos, a pressão acaba transformando o limo em rocha e num fóssil, um memorial de pedra para o peixe. Os fósseis fornecem um vestígio precioso de algumas formas de vida mais primitivas que se desenvolveram na Terra. A permanência da pedra e a altura das montanhas sempre inspiraram temor e respeito. Na Austrália, os aborígenes consideram o Monte Eyers sagrado. Enquanto algumas rochas eram veneradas, outras eram usadas. Utensílios simples de pedra têm sido encontrados em sepulturas humanas antigas. Machados de pedra datam de 700 mil anos. Há 300 mil anos, o sílex tornou-se a pedra preferida. Como o sílex lasca em qualquer direção e com ele se obtém um gume afiado, era perfeito para a fabricação de utensílios e armas. Dos cortadores primitivos aos raspadores, às facas e às pontas de flechas, o sílex se tornou a sensação da Idade da Pedra. Embora a utilização do fogo pelos homens tenha centenas de milhares de anos, o primeiro uso conhecido do sílex como utensílio para atear fogo ocorreu por volta de 7.000 anos antes de Cristo. Alguns índios americanos consideravam o sílex um deus. Um grande fogo no centro da Terra foi uma das primeiras noções do núcleo do nosso planeta. Hoje sabemos que o centro da Terra tem um núcleo interno sólido com cerca de 1.300 quilômetros de diâmetro. O núcleo interno está cercado por um núcleo externo liquefeito, o qual, por sua vez, é rodeado pelo manto sólido. Encerrando tudo está a crosta da Terra, o envoltório rochoso na qual vivemos. Mesmo com a tecnologia mais moderna, podemos perfurar apenas alguns quilômetros da crosta. Só a sua superfície que é cheia de mistérios de pedra. Os megalitos do fim da Idade da Pedra foram levantados por um povo que não deixou inscrições. Em Carnock, na França, alguns milhares de megalitos, retirados de túmulos e cemitérios, formam um caminho de mais de 800 metros. Dizem que o povo que ergueu essas pedras acreditava que as almas dos mortos gostavam de sair para tomar ar. Cada pedra vertical, ou menhir, não era apenas um local em que a alma podia repousar, mas um marco para ela encontrar o caminho de volta. Acredita-se que Stonehenge, o primeiro grupo de pedras a ter fama mundial,
era usado tanto para o culto religioso como para observações astronômicas. Como qualquer rocha com alguns bilhões de anos de existência, a superfície da Terra também se desgastou. Mas forças que partem de dentro também moldam a crosta da Terra. O intenso calor interno da Terra empurra e faz pressão na crosta. O magma é uma massa mineral de rocha em ebulição que pode forçar lentamente para cima, formando montanhas, ou explodindo superfície da Terra em erupções vulcânicas. A crosta da Terra é como uma armadura apertada. Em alguns lugares, as placas se separam, deixando fendas profundas. Embora leve milhões de anos, duas placas que se pressionam podem se levantar, formando cadeias de montanhas. Assim como não tínhamos conhecimento do movimento de placas há 50 anos, os gregos antigos não sabiam que a Terra era redonda. O centro de seu mundo era em Delfos, no templo de Apolo. Eles acreditavam que o mundo tinha sido criado dessa pedra umbigo, ou onfalos, feita de mármore branco. Enquanto os vulcões ilustram como as forças internas podem moldar a rocha, as forças externas da erosão também deixam suas marcas. O vento e a areia entalharam o monumento Valley no Arizona. A água da chuva, na verdade um ácido fraco, pode dissolver os minerais na superfície de uma rocha. Os Tors de Dartmoor, na Inglaterra, foram criados quando minerais mais moles foram dissolvidos, restando apenas sua estrutura. A escavação pela água mais famosa está no Grand Canyon. Penetrando nas camadas de arenito e de calcário, o Rio Colorado escavou quase 2 quilômetros na crosta da Terra, expondo rochas e fósseis depositados há 4 bilhões de anos. Poucos lugares da Terra revelam tanto a respeito da história do planeta. Também eficaz, embora mais sutil, é a força de erosão da mudança de temperatura. Quando a água penetra nas fendas finas de uma rocha e depois congela, ela dilata as fendas. Depois de derreter e congelar várias vezes, acaba quebrando a rocha. Usando uma pedra para quebrar um ovo de avestruz, esse abutre egípcio demonstra que a espécie humana não é a única que usa pedras. Uma pedra aquecida pelo sol serve de almofada elétrica para lagartos de sangue frio. As aves não têm dentes para mastigar sua comida. Por isso, engole os grãos inteiros que depois são triturados pelas pedras da moela. Para auxiliar a digestão, os papagaios recorrem ao caule calcário. Usamos caule em cerâmica, no papel e para dar à pintura um acabamento fosco. Os seres humanos fizeram pinturas nas paredes das cavernas muito antes de saberem a diferença entre fosco e brilhante. E a rocha não só fornecia a tela, como também a tinta.
As primeiras tintas foram feitas de argila e minerais como greda e hematita, que eram pulverizadas e misturadas com gordura animal. Mas qual é a diferença entre uma rocha e um mineral? Os minerais são puros, sólidos e definidos por uma fórmula química característica. As rochas, como biscoitos de chocolate, são uma combinação de muitos minerais. Ao contrário dos biscoitos, os minerais são reciclados constantemente. O ciclo das rochas os recombina em 3 tipos distintos de rocha. Quando os minerais existentes no magma esfriam e endurecem, eles se tornam rocha ígnea, do latim para fogo. Os minerais das rochas ígneas são transportados pelo vento e pela água. Esse sedimento é depositado, comprimido e consolidado numa rocha sedimentar. A rocha sedimentar endurece sob mais pressão e se metamorfoseia em rocha metamórfica, que finalmente volta a ser magma. O calcário, uma rocha sedimentar comum, pode até conter conchas incrustadas. As cavernas de calcário são escavadas pela água que dissolve a cal do calcário. A água que pinga, redepositando a calcita e a cal, cria estalactites e estalagmites. As estalagmites se formam para cima. As estalactites se formam para baixo. Quando se encontram, chamam-se tubos de órgão. Essas cavernas de calcário em Trulli, na Irlanda, se formaram quando os minerais mais moles se dissolveram, deixando passagens e galerias submarinas para serem exploradas. Outros membros do panteão da fama das rochas sedimentares são os terraços, plataformas de travertino da Turquia, uma maravilha natural. As pirâmides do Egito, monumentos de calcário. A Catedral de Notre-Dame em Paris, outro esplendor em calcário. Com o advento do judaísmo por volta de 2000 a.C. e mais tarde do cristianismo, as pedras não eram tão adoradas quanto reverenciadas. No Templo de Jerusalém, dentro do Santo dos Santos, sob o altar onde são queimadas as oferendas, está a pedra que teria sido o local da criação. Acredita-se que essa rocha tampe o buraco por onde se drenaram as águas do dilúvio. Metamórfica significa mudança, que é exatamente o que ocorre quando a argila xistosa sedimentar, submetida à pressão e ao calor da formação da montanha, se transforma em ardósia, uma rocha metamórfica. Quando a rocha é comprimida e dobrada, como o pão quando é sovado, os minerais dentro dessa rocha se recristalizam. Os xistos se formam na crosta da Terra quando a panela de pressão subterrânea excede a 500 graus centígrados.